Estação UEL. Estação UEL. Nos trilhos da notícia. Bom dia, Londrina! Hoje é 14 de fevereiro de 2017. Está no ar a 12ª edição do Estação UEL. Você vai ouvir nesta edição: entrevista com Isabela Guedes, coordenadora da área de transferência tecnológica da UEL. Captura de animais na área urbana de Londrina. O que são e como funcionam as comissões da Câmara de Vereadores. O novo plano sócio-torcedor do Londrina. A importância e a missão da Vila Triolé Cultural. Eu sou César Henrique. Eu sou Bruno Nomura. Agora são 10 horas e 7 minutos. Campus. Transferir conhecimento é tão importante quanto produzir ciência e tecnologia. A Intec, Agência de Inovação Tecnológica da UEL, é responsável por levar serviços tecnológicos para a comunidade externa. No programa de hoje, contamos com a presença da coordenadora da área de transferência tecnológica da UEL, Isabela Guedes. Bom dia, Isabela. Primeiramente, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Bom dia. Bem, Isabela, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: o que faz a Intec? Bom, a Agência de Inovação da UEL, a Intec, ela age como uma interlocutora entre a universidade e o mercado externo, transferindo as tecnologias e protegendo essas tecnologias dentro da UEL, que são geradas dentro da UEL através de pesquisas, para o mercado externo, para as empresas. Vocês já conseguiram fazer alguma transferência tecnológica desde que a agência abriu? Ainda não. A universidade ela trabalha bastante nessa parte. Nós já temos todos os documentos para a efetivação da transferência de tecnologia prontos e aprovados juridicamente. Nós atuamos bastante na área de prestação de serviço dos laboratórios da universidade, porém a transferência de tecnologia propriamente dita ainda não foi feita. Nós estamos trabalhando para isso. Quais são os entraves que você vê que atualmente atrapalham nesse sentido para a transferência tecnológica na universidade? Bom, nós acreditamos que alguns entraves que a gente encontra são a legislação, as resoluções da universidade, que são um pouco antigas e que acabam atrapalhando um pouco na evolução da transferência de tecnologia. Ou seja, são muito antigas com resoluções impraticáveis no mercado hoje em dia. Entendi. E vocês têm feito um esforço muito grande nesse sentido para mudar essa questão da legislação, né? Isso, a Intec, como tem esse papel de possibilitar essa transferência de tecnologia, a gente trabalha diariamente para que as resoluções sejam atualizadas, para que a gente consiga efetivar esse trabalho. Além de coordenar a parte de transferência de tecnologia, você também trabalha no escritório de propriedade intelectual. Isso. Que é um dos escritórios mais importantes também dentro da própria agência. Fala um pouco para a gente desse trabalho no escritório. Tá, o Escritório de Propriedade Intelectual, que é o EPI, ele trabalha ajudando a proteger o que é produzido dentro da universidade, ou seja, os pesquisadores e inventores da UEL. Eles trabalham nas pesquisas durante muito tempo e para efetivar a pesquisa, finalizá-la, eles procuram o EPI e a gente auxilia na parte de proteção dessa tecnologia, seja por patente, seja por programa de computador ou até marcas, né? Em comparação com 2015, o ano de 2016 foi produtivo nesse sentido do escritório de propriedade intelectual? Sim, foi bastante produtivo. Em 2015, a gente viu que teve muitos entraves porque a gente não tinha uma pessoa à frente do escritório. Então, em 2016, nós conseguimos reverter essa situação com a ajuda dos inventores, auxiliando eles a fazer parte da pesquisa, da proteção, e nós conseguimos entrar com um pedido de patente de 12 tecnologias. Então, o ano de 2016, comparado a 2015, foi bem produtivo. Nesse sentido, como você vê a importância da pesquisa dentro da universidade? Eu vejo que a pesquisa dentro da universidade auxilia na transferência para o mercado, visto que os pesquisadores, quando eles fazem a pesquisa, eles conseguem enxergar através do auxílio da Intec que essa tecnologia, essa pesquisa feita tem uma aplicação no mercado efetivamente,
que essa pesquisa não vai ficar somente na universidade, vai ajudá-los tanto na efetivação da patente mesmo e ajudar o mercado externo. Entendi. Para fechar nossa entrevista, o que a Intec e o Escritório de Transferência de Tecnologia e também o próprio EPI esperam para o ano de 2017? Bom, nós temos muitas expectativas para esse ano, porque a gente está tentando alavancar essa parte de transferência de tecnologia efetivamente. Como eu te disse, nós temos os documentos prontos, então só falta efetivar e nós estamos trabalhando para isso. E na parte da propriedade intelectual, acredito que a gente vai continuar o ritmo que começou em 2016, com a ajuda dos inventores. A gente espera entrar com pedidos de patente um número maior, que seja um número maior que 2016, e espera esse crescimento para esse ano. Entendi. Então, da próxima vez que eu chamar aqui, eu quero rever os resultados desses investimentos que vocês estão fazendo. Muito obrigado pela sua participação, Isabela. Obrigada. Estação UEL. Nos trilhos da notícia. O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB, promove no dia 17 de fevereiro uma palestra sobre a questão das cotas em universidades públicas. O convidado é o professor Sávio Machado Cavalcante, do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Os interessados devem se inscrever no endereço www.uel.br/eventos. Os valores são de R$10 para a comunidade interna da UEL e de R$20 para os outros participantes. O escritor Rafael Galo esteve ontem na UEL para a abertura do segundo encontro em torno da escrita. A palestra teve como tema o processo criativo do escritor, pesquisa, imaginação e outras variáveis. O segundo encontro em torno da escrita é coordenado pelo professor Flávio Freire, do Departamento de Letras Vernáculas. A programação conta com oficinas e debates e vai até amanhã. Hoje o principal destaque é a mesa redonda sobre literatura feminina com Célia Musilli, Edra Moraes e Marcele Aires Franceschini. O evento começa às 7 horas da noite no Anfiteatro Maior do Centro de Ciências Humanas, o CCH. Para mais informações sobre o segundo encontro em torno da escrita, acesse etuel.wixsite.com.br/etuel. Cidade. Equinos e bovinos nas áreas urbanas de Londrina são capturados pela Secretaria de Meio Ambiente e doados a produtores rurais, caso o dono não compareça para fazer a retirada do animal. A reportagem é de Lucas Ribeiro. O número de animais de grande porte, como equinos e bovinos, em áreas urbanas de Londrina é alto, e por conta disso, acontecem muitos acidentes de trânsito. Para trazer maior segurança à população, a SEMA, Secretaria de Meio Ambiente de Londrina, tem feito a captura desses animais. Luiz Campanha Filho, gerente de fiscalização da SEMA, comenta a situação de captura desses animais na cidade. A maior parte da apreensão é de cavalos, equinos de maneira geral, éguas, mulas, jumentos, enfim, equinos. Mas já tivemos alguns casos de bovinos, mas é bastante raro, mas já ocorreu também. Em Londrina tem muitos carroceiros que usam os animais de tração e, além disso, tem muitas pessoas que têm os cavalos, né, os equinos, para lazer, para cavalgada, passeios. Né? E o que ocorre? Que por falta de cuidado, eles acabam soltos nas vias públicas. Veja, já tivemos animais soltos nas principais avenidas de Londrina, como a Avenida Higienópolis, a JK, Santos Dumont, até no calçadão já tivemos problemas de cavalos soltos. Então, a necessidade do recolhimento desses animais é mais no sentido de evitar acidentes. A fiscalização e retirada desses animais das ruas existem desde 2001. Mas em 2009 foi aberta uma portaria que permitia a doação dos animais capturados, pois estavam dando muitas despesas ao município. O proprietário tem o prazo de 10 dias para retirar o animal apreendido. Mas essa retirada só é possível depois do pagamento de uma multa no valor de R$ 250, mais R$ 6,17 por dia que o animal ficar apreendido. O valor da multa pode subir em 75% caso o animal seja capturado à noite. Passado o prazo de 10 dias, o animal é colocado para a adoção. No final do ano passado, o valor da multa sofreu alteração, como explica Luiz Campanha Filho. O ano passado,
nós tivemos uma estatística de 190 animais apreendidos e 26 foram doados. Então, uma grande porcentagem veio e pagou a multa. Só que até outubro do ano passado, a multa era uma multa bem barata, a multa era R$60. Em outubro, que aumentou para R$250. Mas se olharmos o exemplo de 2016, uma grande parte veio, pagou a multa e retirou o animal. Em janeiro, 13 animais foram capturados e 8 foram doados. Os demais foram retirados pelos proprietários. Luiz Campanha Filho explica que o produtor rural só pode receber a doação de animais se sua propriedade for menor ou igual a 10 alqueires e pertencer ao município de Londrina. Para isso, é feito um cadastro na Secretaria do Meio Ambiente. Além disso, a portaria também exige que o produtor proporcione condições favoráveis de vida ao animal. O não cumprimento disso acarreta na exclusão do produtor do sistema de adoção. Para denunciar animais em vias urbanas, é só ligar para a SEMA no telefone 3372-4770 ou 3372-4771, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6 da tarde. Aos sábados, domingos e feriados, o contato pode ser feito com a Guarda Municipal pelo número 153. Lucas Ribeiro, para o Estação UEL. Professores da APP Sindicato aprovaram nova greve no último dia 11. Mais de 3 mil funcionários e professores participaram da Assembleia em Maringá. Os professores decidiram aderir ao estado de greve e organizar manifestações contra as medidas aprovadas pelo governo do estado. A Prefeitura de Londrina está convocando 96 novos professores. Os convocados devem se apresentar no Centro Municipal de Educação Infantil Valéria Veronese nesta quarta-feira, dia 15, para aceitar a vaga. Entre os convocados estão professores para ensino infantil e fundamental, com uma lista de convocação geral e de afro-brasileiros. Na semana passada, foram inaugurados novos quiosques no calçadão de Londrina. A CMTU decidiu fechar os quiosques em 2010 e abriu licitações para novos interessados em dezembro. Os novos comerciantes tiveram um prazo máximo de 180 dias para inaugurar o espaço. Os novos quiosques são um café e uma floricultura. O movimento não decepcionou, deixando os donos confiantes no novo empreendimento. A CMTU relembrou os moradores do centro do calçadão e da Avenida Duque de Caxias sobre o horário das coletas de lixo na região. Os moradores e comerciantes não podem colocar o lixo na rua antes das 18 horas, a fim de evitar acúmulo de lixo ou que ele se espalhe, causando mau cheiro. É proibido desrespeitar o horário estipulado, mesmo quando o lixo tem conteúdo reciclável. Política. Os novos vereadores de Londrina começaram a legislatura em meio a polêmicas. A maior dela é protagonizada por Felipe Barros, do PRB, que foi eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania. No ano passado, Barros foi denunciado criminalmente por incitar discriminação religiosa. Mas você sabe o que são e como funcionam essas comissões da Câmara de Vereadores? O Estação UEL tira essas dúvidas para você na reportagem de Carolina Varoni. Na quinta-feira, dia 2 de fevereiro, os vereadores de Londrina realizaram a primeira sessão legislativa do ano. Foram definidos nessa sessão os membros das comissões permanentes da Casa e elegidas a presidência de 11 delas. Mas o que são essas comissões? Nas ruas de Londrina é comum encontrar pessoas que não sabem sobre o assunto. Conheço não. Nem entendo muito disso aí também. Sei não. Você acha que falta informação? Falta informação e a gente também falta de interesse da gente. Por isso, o Estação UEL entrevistou o presidente da Câmara, Mário Takahashi, do Partido Verde, que explicou o que são as comissões permanentes da Câmara. As comissões permanentes da Câmara, elas compõem temas peculiares em relação aos debates de projetos que vêm para o nosso legislativo. Por exemplo, tem a Comissão de Educação, que debate projetos de educação, a Comissão do Meio Ambiente, que debate temas de meio ambiente. Então, elas são ferramentas que nós utilizamos para debater políticas públicas em relação àqueles temas e também para analisar projetos em relação àqueles temas também. A escolha de Felipe Barros, do PRB, para a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania causou polêmica na cidade. No ano passado, o vereador foi denunciado criminalmente por incitar discriminação religiosa.
Outra presidência que causou polêmica foi a de Gerson Araújo, do PSDB, que é réu numa ação movida pelo Ministério Público. Segundo uma denúncia da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, Araújo teria feito declarações falsas para pressionar pessoas a venderem terrenos para a construtora Iguaçu do Brasil, em 2012. Segundo Takahashi, os membros das comissões são escolhidos por eleições de bancada de líder. O que significa isso? Todo vereador tem direito a um voto. No caso de um partido ter 2 ou mais vereadores, o partido tem que indicar um líder de bancada e esse líder de bancada profere o seu voto com o peso equivalente ao número de vereadores daquele partido. Então, se um partido tem 3 vereadores, o líder ele vota como se ele fosse 3. Então, ele tem um peso 3. Então, e é feita uma eleição. Então, os 3 vereadores mais votados, dentre os 18 que disputam, porque a presidência não disputa, eles são eleitos para aquela comissão que ele pleiteia. Caso não haja mais do que 3 vereadores disputando uma determinada comissão, eles são eleitos por consenso. Tá? E dentro da comissão, depois de eleitos, aí eles internamente decidem quem será o presidente, o vice e o membro daquela comissão. É uma votação daí interna. O presidente da Câmara também explica que todas as comissões possuem 3 membros, exceto a de Justiça, que possui 5, já que todos os projetos passam pela Comissão de Justiça obrigatoriamente. Hoje, a Câmara possui 12 comissões permanentes que têm duração de 1 ano, mais a Comissão de Ética que tem duração de 2 anos. Porque hoje em dia nós tivemos um ganho muito grande em relação às comissões. Antigamente, os votos dessas comissões eram dados nos gabinetes dos vereadores. E aí na legislatura passada nós alteramos o regimento interno e nós tornamos agora obrigatório para que as comissões, quando elas forem analisar projetos ou debater políticas públicas do seu tema, eles o façam em reunião pública na Câmara, previamente agendado, comunicado à sociedade, divulgado pelo nosso site, aberto à imprensa e também a todo e qualquer munícipe. Então hoje qualquer projeto pode ser acompanhado por qualquer cidadão e qualquer um pode pedir para se inscrever. Todos os projetos que serão debatidos por cada comissão, com datas e horários das reuniões, estão disponíveis no site da Câmara, www.cml.pr.gov.br. Carolina Varoni para o Estação UEL. Ainda sobre o vereador Felipe Barros, o vereador protocolou na semana passada um projeto de lei para instituir a escola sem partido na rede municipal de educação. Os professores não estariam autorizados a promover preferências ideológicas, religiosas ou políticas. O texto acusa as escolas de doutrinação e também proíbe o ensino de gênero. Vários projetos semelhantes foram apresentados pelo Brasil e causaram polêmica. Especialistas e entidades ligadas à educação são totalmente contrários. Eles defendem que a escola é o espaço ideal para todo tipo de discussão e chamam a proposta de Lei da Mordaça. Em Londrina, o projeto ainda precisa passar pelas comissões da Câmara de Vereadores antes de ser votado em plenário. O Senado aprovou na última quarta-feira, dia 8, a medida provisória da reforma do ensino médio. O texto já passou pela Câmara dos Deputados e deve ser sancionado pelo presidente Michel Temer nos próximos dias. O estudo de português, matemática, educação física, arte, inglês, filosofia e sociologia permanece obrigatório. Além dessas disciplinas, o aluno vai escolher um itinerário formativo, ou seja, uma área de interesse para se aprofundar. A adoção progressiva do ensino integral também foi aprovada, passando de 800 para 1.400 horas anuais. Apesar da pressa do governo, a reforma deve levar alguns anos para ser totalmente implementada. O presidente Michel Temer anunciou ontem pela manhã que vai afastar do governo qualquer ministro que for denunciado na Operação Lava Jato. A fala de Temer ocorre em meio ao desgaste do governo por conta da nomeação de Moreira Franco do PMDB, que tomou posse como ministro da Secretaria-Geral da Presidência no último dia 2. 4 dias antes, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, homologou as delações premiadas de executivos da Odebrecht e Franco é citado como recebedor de propina. O STF deve decidir hoje se o PMDBista tem direito a foro privilegiado ou se há desvio de finalidade na nomeação. Esportes. Depois da vitória contra o americano Derek Brunson, Anderson Silva admitiu que se sentiu velho no terceiro round da luta.
O ex-campeão dos meio-médios venceu os 2 primeiros assaltos, mas sofreu no último e quase perdeu a luta por pontos. Dana White chegou a declarar que daria vitória para Brunson, mas no fim o Spider derrotou o americano por 29-28 e voltou a vencer uma luta de MMA após 4 anos. Anderson não vencia uma luta desde setembro de 2012, quando derrotou Stephen Bonner no UFC Rio 3. Maior jogador de basquete brasileiro de todos os tempos e maior pontuador da história do esporte, Oscar Schmidt foi homenageado pelo Brooklyn Nets antes da partida contra o Memphis Grizzlies. Mesmo jamais tendo jogado na NBA, Oscar foi draftado pelos Nets em 1984, mas optou por não jogar pela franquia. Na época, quem atuasse na NBA não poderia disputar torneios oficiais com suas seleções. Oscar optou então pela seleção brasileira e não pelo sucesso na maior liga de basquete profissional do mundo. Ganhou o reconhecimento dos próprios Nets pela decisão e foi tratado como ídolo ontem no ginásio Barclays Center, mesmo sem jamais ter jogado pela equipe. A Federação Americana de Tênis cometeu um erro grave na partida do torneio feminino da Fed Cup entre a americana Alison Risky e a alemã Andrea Petkovic. No momento da execução dos hinos nacionais, a organização tocou o hino da Alemanha nazista de Hitler em vez do hino nacional alemão atual. A tenista alemã se sentiu ofendida e denunciou o caso à Federação Internacional de Tênis, a ITF. Por decisão, os americanos não vão ser punidos. A organização do torneio divulgou uma nota oficial se desculpando pela gafe. Então a ITF decidiu abafar o caso. O Tubarão se recuperou do vexame diante do Gurupi pela Copa do Brasil e venceu o PSTC por 3-0 no Estádio do Café. Com 2 gols de Fabinho e 1 gol contra de Boré, o Londrina conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paranaense. O time não vencia em casa desde setembro do ano passado, quando derrotou o Bahia pela Série B do Brasileirão. O público de domingo refletiu o momento da equipe no ano. Foram apenas 1.198 pagantes no Estádio do Café e a renda ficou em torno de R$29 mil. O Londrina lançou o plano de sócio-torcedor de 2017. O objetivo do clube é conseguir 4 mil sócios até o final do ano. A reportagem é de Matheus Zampieri. O Londrina Esporte Clube vai lançar 2 planos de sócio-torcedor em 2017. O plano prata custa R$ 65,00 mensais e dá acesso às arquibancadas em todos os jogos do Londrina como mandante. Já o plano ouro custa R$ 95,00 por mês e dá acesso às cadeiras cativas em todos os jogos do Londrina em casa. Natália Cotrim trabalha na assessoria de comunicação do Londrina Esporte Clube e explicou por que compensa para o torcedor fazer o plano de sócio. Nós temos uma média de 2 a 3 jogos por mês aqui em Londrina. O plano, esse ano nós estamos com os valores do ingresso tabelado. Por força de contrato, esse valor não muda. Vai ficar fixo em 50 inteiro e 25 meia para arquibancada, 80 inteiro e 40 meia para cativa. Então, se o torcedor, mesmo que ele vá somente nesses 2 jogos que tiver, que não é sequenciados, né, são variados, compensa, porque com esse preço do ingresso, ele já paga o sócio torcedor dele. E daí, como tem as vantagens, os descontos, os benefícios, às vezes mesmo que ele pague meia, pague 2 jogos, vamos supor, 2 jogos ele pague 25 meia, vai dar R$50. Só que daí o plano é 65, só que daí vem aí as vantagens, que esse ano nós reformulamos todo o sócio torcedor. Então, querendo ou não, tem ingresso barato, eu vou pouco. Mas com o nosso planejamento de ações, vai estar compensando, porque ele vai ter mais benefícios. Os descontos, né, que a gente também tem nos produtos. Os planos também geram uma série de vantagens, como filas preferenciais, sorteios para os sócios-torcedores, redes de descontos e o programa de pontuação, no qual o sócio-torcedor ganha pontos a cada vez que vai a um jogo do Londrina e pode trocar esses pontos por produtos licenciados do clube. Apesar disso tudo, Rodrigo Linhares, jornalista da Rádio Paiquerê AM, acredita que o plano de sócio-torcedor não vai dar certo e que seria melhor fazer promoções de ingressos ao longo do ano. O sócio-torcedor é um produto altamente queimado aqui em Londrina. Já eu acho que é a 3ª ou 4ª vez que estão tentando lançar. Então, se você lança um produto uma vez, não dá certo. Você lança outra vez, não dá certo. Lança a 3ª, não dá certo. Você vai lançar de novo, você tem que fazer alguma coisa muito diferente do que já foi feito. E não foi feito praticamente nada diferente. Eu até sou da opinião que nós não deveríamos ter sócio-torcedor esse ano.
sabe? Esperar um pouquinho, dar um intervalo para as pessoas esquecerem o quanto que a marca está queimada e voltasse depois. Esse ano acho que seria mais interessante, nós temos algumas promoções em termos de ingresso do que fazer os sócios torcedores. Acho que lucraria muito mais com isso nas arquibancadas do que colocando esse sócio torcedor, que é a mesma coisa. Rafaela Lima acompanha o Londrina há 5 anos e já fez o plano de sócio torcedora mais de uma vez. Ela acredita que o plano atual não melhorou em relação aos demais, mas que ainda assim vale a pena para o torcedor. Eu não vejo melhora. Eu acho que vai ser a mesma coisa dos anos passados. Talvez se eles se adequarem um pouco mais, porque falta um pouco de incentivo. Falta um pouco de incentivo de um chamativo para o pessoal se tornar sócio. A questão do marketing deles, o marketing do plano sócio-torcedor não é bom. Isso é um fato. Eles não têm um chamariz, alguma coisa que fala, não, isso vale a pena. Para quem vai em todos os jogos, para quem acompanha, para quem compra produto, sabe que vale a pena porque acaba sendo mais leve no bolso, né? Você não vai gastar tanto. O Londrina vai ter calendário cheio em 2017. O clube vai disputar 3 competições: o Campeonato Paranaense, a Primeira Liga e a Série B do Campeonato Brasileiro. O objetivo do clube é conseguir 4.000 sócios-torcedores até o final do ano. Matheus Zampieri para o Estação UEL. Agora são 10 horas e 32 minutos. Em Londrina, agora 23 graus. A mínima na madrugada de hoje foi de 21 graus e a máxima prevista para hoje à tarde é de 29 graus. O dia segue com pancadas de chuva. A previsão é da agência Clima Tempo. Cultura. Levar arte acessível para a zona oeste de Londrina. Essa é a missão da Vila Triolet Cultural, cujo público decide o valor a ser pago nas atividades de 2017. A repórter Bárbara Borowski traz mais informações sobre a importância e a história do espaço. Nós vamos apresentar domingo agora, no rolezinho aqui do Triolet, o espetáculo Qual a Graça de Laurinda. O espetáculo vocês já viram por base de umas 7 vezes. Então antes vai ter um espetáculo de choro, grupo de choro, música boa mesmo. Não é porque eles são nossos amigos não, mas os rapazes são bons. Sabe? Opa, meu filho, tá bom? Ah lá, tá funcionando. Ele não vem domingo, mas já buzinou. Gerson, Alexandre e o Fusca Zé. Esses são os sócios da Vila Triolet, espaço cultural na zona oeste de Londrina. Tirando o Fusca, os outros 2 são formados pela UEL. Gerson em Direito e Alexandre em Artes Visuais. Eles tinham em comum a paixão pelo teatro. De dentro da UEL, eles puderam ver como a arte era fechada para um nicho da cidade. Foi assim que a profissão palhaço se consolidou. Eles fundaram em 2013 a Vila Triolet para levar arte para a Zona Oeste, que até então não tinha nenhum projeto cultural. A gente sempre tem essa preocupação em apresentar fora do eixo comercial, em lugares que geralmente não recebem a cultura, não são os primeiros consumidores de cultura. E aí dessa vontade de estar nesses lugares, a gente decidiu participar da seleção de vilas culturais, propondo uma vila fora da região central. Quando a gente achou o espaço, a gente começou com muita gana e achando que a gente, justamente por ser um espaço, por ser uma região que não havia um equipamento cultural, a gente imaginou que a demanda também seria muito grande. E aí, aos poucos, a gente percebeu que não era assim, que pelo contrário, a gente precisa conquistar essas pessoas para trazê-las para o espaço. O público dos bairros é diferente dos que já consomem cultura. Para os palhaços, os vizinhos não ligavam para a arte porque nunca tiveram contato com ela, não sabiam que fazia falta. Da fundação até hoje, as pessoas do bairro reconhecem mais a vila, principalmente quem mora na mesma rua. Alexandre conta as estratégias usadas para expandir o contato, e diz que foi o som do Fusca Zé, amarelo e cheio de luzes LED, que conseguiu atingir mais pessoas. Experimentamos já a internet, já experimentamos o panfleto, e agora estamos experimentando o carro de som, que é o Fusca Zé, que é o nosso terceiro integrante. O ano passado, ele funcionou muito bem nos distritos. Quando a gente chegava nos distritos, colocava o nariz e saía divulgando. A gente também usa as mídias sociais. Se precisar, a gente vai imprimir alguns panfletos, mas muito específico. Hoje a ideia é a gente chegar no pessoal com o carro de som para que eles venham na ação. Vem na ação, a ideia é que eles voltem. É saber que, por exemplo, domingo agora a gente tem rolezinho, saber que no segundo domingo do mês que vem tem de novo. O rolê e o rolezinho são as atividades regulares desse ano na Triolet. O rolê é sempre na parte externa da vila, todo sábado, com todos os tipos de arte.
música, teatro, performance. Já o rolezinho vai ser realizado no segundo domingo do mês, no mesmo esquema de atrações, só que dentro da vila. Qualquer artista pode participar. O cachê repassado vai ser de 70% do valor acumulado na bilheteria. O rolê e o rolezinho vão funcionar pelo esquema pague quanto quiser, puder ou quanto acha que vale. O nome é autoexplicativo. Gerson fala mais sobre isso. A gente entende que é a forma mais ampla de abrir esse diálogo, da gente sair de uma lógica comercial, uma lógica do mercado, a gente está indo contra essa lógica, e dialogar com o nosso público, com a nossa plateia sobre isso. Assim, a gente, lógico, tem um custo, a arte, a cultura tem um custo, esse espaço tem um custo, o espetáculo vai estar apresentando aqui tem um custo, mas a gente acha que a gente pode dialogar e fugir dessa lógica do mercado, assim, de estabelecer preço. A gente está querendo falar sobre valor. A Triolé é quase familiar. Depende das crianças da rua, da quantidade de lojas nas redondezas. Os projetos sempre buscaram juntar as pessoas, mudar relações humanas. Um deles foi a Rádio Triolé, Pipocando Notícias. As crianças produziram 2 programas, um sobre músicas e outro sobre brincadeiras. Na lógica comercial a que estamos acostumados, o rendimento seria duvidoso. Mas o processo é que importava. As crianças entrevistavam os pais e falavam sobre sua realidade. As famílias iam ouvir juntas o programa quando ficava pronto. E é isso que a Triolé busca: unir, democratizar. Gerson fala mais sobre a filosofia por trás da vila. Na verdade, a gente tem entendido o nosso fazer artístico mais que uma apresentação, a gente tem tratado como uma experiência, que é a forma que a gente entende que a gente consegue fazer com que a pessoa saia de casa e se aproprie do espaço público onde a gente vai estar fazendo a apresentação, que ela se encontre com outras pessoas e se conecte de alguma maneira, ou se encontre a ela mesma assistindo a apresentação, encontre alguma energia que ela vai levar. Então a gente acredita nesse encontro, nessa experiência que só se dá pra gente de maneira plena no espaço público. Bárbara Borowski para a Estação UEL. Nesta semana, o Sesc Cadeião de Londrina oferece a mostra gratuita de cinema de Daigeki, Viajando com Kurosawa ao Japão Feudal. 6 filmes do diretor japonês Akira Kurosawa serão exibidos entre os dias 14 e 19 de fevereiro. As obras do aclamado cineasta já tiveram refilmagens americanas e europeias. Os títulos escolhidos para a mostra retratam aventuras de samurais no período do Japão na Idade Média. O lançamento e distribuição do catálogo oficial da mostra acontece hoje às 19 horas no Sesc Cadeião Cultural, que fica na Rua Sergipe, número 52. Durante a semana, os filmes serão exibidos às 20 horas e no final de semana, às 16 horas, no mesmo endereço. A classificação indicativa da obra é 14 anos. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no local com 1 hora de antecedência das sessões. Começou ontem o 13º Londrix, Festival Literário de Londrina. O evento vai até dia 18 de fevereiro e acontece no Museu Histórico de Londrina. A programação envolve debates, palestras, performances, shows, exposições, oficinas, saraus e lançamentos. O Londrix é um dos únicos eventos da cidade dedicados à literatura e tem projetos que privilegiam a participação de autores locais. Neste ano, o Londrix não teve apoio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, e está fazendo uma campanha de financiamento coletivo. A programação completa pode ser acessada no site www.londrix.festivalliterário.com.br e o endereço do Museu Histórico é Rua Benjamin Constant, número 900. Mais informações no telefone 3323-0082. Estação UEL. Nos trilhos da notícia. Você ouviu nesta edição. Entrevista com Isabela Guedes, coordenadora da área de transferência tecnológica da UEL. Captura de animais na área urbana de Londrina. O que são e como funcionam as comissões da Câmara de Vereadores. O novo plano sócio-torcedor do Londrina. A importância e a missão da Vila Triolé Cultural. Estação UEL. Nos trilhos da notícia.
Este programa foi produzido pelos alunos do 2º ano de jornalismo matutino da Universidade Estadual de Londrina. Equipe de pauta: Ana Carla Dias, Fernando Bucorn, Heloísa Keiko, João Renato Ferreira, Mariana Sanches e Matheus Rosa. Equipe de reportagem: Bárbara Borowski, Carolina Varoni, César Henrique, Lucas Ribeiro e Matheus Zampieri. Equipe de edição: Ana Luísa Moretti, Bruno Nomura, Isabela Torezan, Marcelo Silva, Matheus Reginato e Matheus Camargo. Editor-chefe: Matheus Reginato. Com orientação do professor Dr. Osmani Costa e trabalhos técnicos de André Fiore e Bruno Cardial, 14 de fevereiro de 2017. O Estação UEL fica por aqui. Tenha uma excelente semana. Estação UEL. Nos trilhos da notícia.